Olá a todos, dando continuidade aos nossos conteúdos, nós vamos prosseguir com a correção da atividade do assunto Química da Vida, Água e Sais Minerais. Nossa primeira questão. A quantidade de água em um organismo depende de vários fatores, entre eles a idade e o metabolismo. Considerando estes fatores, assinale a alternativa correta. Antes de verificarmos nossas alternativas, é importante lembrarmos que dentro de uma mesma espécie, a quantidade de água pode variar, tá? De acordo com a idade. Um indivíduo mais jovem, bebê, por exemplo, tem de 75 a 80% de água no seu organismo, quando o indivíduo mais idoso, mais velho, ele vai ter mais ou menos 50% de água no seu organismo. Essa quantidade de água também está relacionada ao metabolismo, ou seja, as funções desempenhadas pelos órgãos, pelas células do organismo. O bebê ele tem uma atividade metabólica maior, tá? E essa atividade metabólica vai diminuindo com o decorrer da idade e por isso também a água vai diminuindo, ok? A variação, a quantidade de água também depende da espécie. Tem espécies, por exemplo, com as águas vivas, o teor de água, né, neste organismo chega a 98%, ok? E dentro da espécie, pode haver variação de água em diferentes órgãos. O cérebro ele pode ter uma quantidade de água de 75%, os ossos de 22%. Isso explica porque o cérebro tem uma atividade metabólica maior, tá? As funções são maiores, a atividade metabólica é mais alta, então ele vai ter uma quantidade maior de água. Os ossos, como a atividade metabólica é menor, vai ter menos água, ok? Vamos analisar nossas alternativas. Primeira, um bebê tem menos água no corpo em relação ao adulto porque seu metabolismo é mais acelerado? Bom, nesta questão, temos uma verdade e uma mentira. A verdade é que o metabolismo do bebê é mais acelerado, tá? A mentira é que o bebê ele vai ter menos água. Ele vai ter mais água em relação ao adulto e não menos, como diz a questão. Então, ela está descartada. Um idoso tem seu metabolismo mais acelerado, por isso tem menos água. Aqui também nós temos uma verdade e uma mentira. O idoso ele tem menos água sim no seu organismo, mas ele não vai ter o metabolismo mais acelerado, pelo contrário, ele vai ter o metabolismo mais lento. Então, também está descartada. Um idoso tem mais água em seu organismo em comparação com o jovem adulto? É errada. Quanto mais velho for o organismo, menos água vai ter no seu corpo. Um jovem adulto tem mais água em seu organismo em comparação com o bebê? Também está errada. O bebê ele vai ter mais água, tá? E não o adulto. O que resta sobrou pra gente a última alternativa. Um jovem adulto tem mais água em seu organismo e, consequentemente, mais metabolismo em comparação com o idoso? Corretíssima. Então, ele vai ter mais água em comparação ao idoso, também tem um metabolismo maior em relação ao idoso. Okay? Segunda questão. As moléculas de água estão interligadas por meio de ligações de ponte de hidrogênio que mantém sua coesão. Sobre as pontes de hidrogênio é correto afirmar, tá? Então vamos lembrar o que é coesão. Coesão é a tendência das moléculas de água se manterem unidas, tá? E o que mantém essas moléculas unidas? As pontes de hidrogênio. Vamos ver como é a estrutura da água, quimicamente falando. Então, uma molécula de água ela é composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Essa é a molécula da água. A água como substância ela não está isolada, né? Ela está ligada a outras moléculas também de água. E essa ligação de uma molécula de água com uma outra molécula se dá-se o nome de ponte de hidrogênio, ok? A água ela tem uma característica própria, que é uma característica de ser polar, que significa que na região do oxigênio ela vai ser mais negativa, na região do hidrogênio ela vai ser mais positiva, ela tem polaridade, polos, carga de Fê
Tem. Então, o átomo de oxigênio, que vai ser negativo, ele de certa forma atrai o átomo de hidrogênio, que é positivo. Os opostos se atraem neste caso, formando assim as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. Vamos analisar nossas questões, essas alternativas. Então, é correto afirmar que as pontes de hidrogênio são ligações covalentes entre átomos de oxigênio presentes nas moléculas de água? Não. Não são ligações entre átomos de oxigênio. São ligações presentes entre dois átomos de hidrogênio? Bom, o hidrogênio está envolvido, né? O nome já diz, pontes de hidrogênio, mas não é entre dois átomos de hidrogênio, ok? Então está errada. Forma-se quando um átomo com carga elétrica negativa, por exemplo, oxigênio, de uma molécula atrai um átomo de hidrogênio? Bom, essa aqui a gente vai analisar depois. As pontes de hidrogênio não podem ser rompidas? Está errada. Quando a água passa do estado líquido para gasoso, as moléculas de água elas se rompem. Na verdade, as pontes de hidrogênio se rompem separando essas moléculas de água. Elas estão mais soltas no estado de vapor. Ocorre entre dois átomos de mesma carga elétrica? Não. Tem que ser um positivo e um negativo, e o positivo é sempre o hidrogênio, ok? Então, nossa alternativa correta é a terceira, letra C. Um átomo de carga elétrica negativa, por exemplo, o oxigênio, ele vai se ligar a um átomo de hidrogênio, ok? Terceira questão. Sabemos que a água atua como um potente solvente capaz de dissolver uma variedade de substâncias, como são chamadas estas substâncias. Então, uma propriedade importantíssima da água é a capacidade de dissolução, tá? A água é um excelente meio de dissolução, sendo por isso conhecida como solvente universal. Vamos analisar nossas alternativas. Então, estas substâncias que se dissolvem na água são chamadas de apolares. Não são apolares. Apolares são as substâncias que têm carga elétrica, que têm polos elétricos, tá? Positivo ou negativo. Então, geralmente, substâncias que não têm essas cargas elétricas, elas não vão se dissolver na água. Hidrofílicas, bom, vamos analisar aqui depois. Hidrofóbicas, não. Gorduras e óleos, bom, a gente sabe que o óleo e a água não se misturam, né? Então, já elimina essa questão. Sais minerais, bom, os sais minerais, eles são capazes, sim, de se diluir na água. Só que não é a classificação, tá? Os sais minerais vai ser uma das substâncias, e não como elas são chamadas, ok? Então, fica hidrofílicas e hidrofóbicas para analisarmos. Hidro, água. Fílica significa amigo, amizade, afinidade. Então, geralmente, as substâncias que têm afinidade por água são capazes de serem dissolvidas pela mesma, tá? Então, elas são chamadas de hidrofílicas. Hidrofóbicas são as substâncias que não se diluem na água, por exemplo, gorduras e óleos. São substâncias hidrofóbicas, tá? Não se misturam na água. Já os sais minerais é uma substância hidrofílica, se dilui na água, ok? Resposta letra B. Quarta questão. Uma função importante da água é a capacidade de regular a temperatura corporal. A água desempenha esta função graças a. Então, uma das grandes importâncias da água é esta capacidade de regular a temperatura corporal, tá? Essa característica da água ajuda o organismo a manter uma temperatura interna relativamente constante e a sofrer menor influência das mudanças bruscas na temperatura ambiental. Então, vamos analisar as alternativas. Coesão e adesão. Será que a água tem essa capacidade de regular a temperatura por meio da coesão e adesão? Coesão é a tendência das moléculas de água se unirem. Então, não. E a adesão é a capacidade da molécula de água se unir às superfícies. Então, não é coesão e adesão.
baixo calor específico e alto calor de vaporização, vamos entender o que é calor específico. O calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma substância, tá? Então, a gente vai deixar essa alternativa para analisarmos depois. Baixo calor específico e de vaporização, também depois. Alto calor específico de vaporização, tensão superficial e capilaridade. Bom, tensão superficial está relacionada à coesão, tá? E capilaridade está relacionada à coesão e adesão, então não. A capacidade de regular a temperatura está relacionada ao calor específico e ao calor de vaporização. Temos que entender se é o baixo calor ou se é o alto calor específico, ok? Então, a água ela possui calor específico relativamente alto, tá? Determinada quantidade de água ela requer grande ganho de energia para aumentar sua temperatura e grande perda de energia para reduzi-la. Então, seria o que? Seria a letra D. A água tem um alto calor específico e também um alto calor de vaporização. Para a água ser evaporada, ela precisa absorver muita energia. Para a água mudar de temperatura, ela precisa também de muita energia, ok? Então, a letra D é a resposta correta. Quinta e última questão. Em termos gerais, quais as principais funções dos sais minerais do nosso organismo? Então, eu posso citar vários exemplos de sais minerais e suas funções. Por exemplo, o sódio. Ele vai estar relacionado à condução dos impulsos nervosos, tá? Participa na retenção da água nas células, sendo assim importante no equilíbrio de líquidos no corpo. O cloro também é um sal mineral, tá? Importante no equilíbrio de líquidos no corpo. O potássio vai influenciar a contração muscular e a atividade dos nervos. O fósforo é essencial para o armazenamento e transferência de energia. Outros mais. O cálcio, ele vai estar presente na formação dos ossos, nos dentes, atua na coagulação do sangue, na contração muscular. O ferro é importante na formação da hemoglobina, que é a proteína que vai levar oxigênio para todos os órgãos do corpo. O magnésio, nas plantas, ele está presente na composição da clorofila, então é importante para a fotossíntese, e nos animais é necessário para o bom funcionamento de nervos. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar, ok?